Quando o profeta Joseph Smith se dirigiu ao bosque para orar em uma manhã de primavera, ele ainda não era o profeta. Até então, ele era um menino que lera a Bíblia e buscou fortemente pelo Evangelho. Ele queria muito saber a vontade de Deus. Então, quando as mensagens importantes, ouvimos sobre mensagens importantes da primeira visão, uma delas é de que as famílias, educação, os bens materiais e maturidade não são os primeiros requisitos que Deus considera ao decidir a quem Ele vai falar. Disso vocês já sabem, mas vamos pensar um pouco sobre a beleza desse acontecimento. Além de não importar em que universidade seus pais estudaram, também não importa sequer se fizeram faculdade ou se podem ler. E essas coisas não se importam. No seu caso específico também, você está sem dinheiro? Não tem a mínima importância. Seu quarto é compartilhado com seus irmãos e irmãs? Não importa. Isso é uma ótima notícia para aqueles que não tiveram essa oportunidade. Para muitas mulheres no mundo, por exemplo, a interação com Deus tem parecido distante porque é associada em geral a homens e a chamados na igreja do sacerdócio. Porém, a primeira visão e o evangelho restaurado têm um equilíbrio com isso. Joseph Smith tinha apenas mais ou menos 13 anos quando orou e não tinha sido ordenado ao sacerdócio. Em vez disso, ele era uma pessoa que aprendeu com as Escrituras e que tinha fé suficiente para orar e pedir respostas. Nós também fazemos isso. E embora não estejamos sendo chamados para restaurarmos o Evangelho de Deus, Ele sim nos chama e nos ensina a sermos mais eficazes e mais amorosos, mais como nossos pais celestiais. Além de nos ensinar que não precisamos ser importantes ou bem-sucedidas para que Deus fale conosco, a primeira visão nos ensina que Deus ama Jesus, que respondeu à oração de um menino e lhe perdoou os pecados. Porém, há muito que a primeira visão não nos ensina. Por exemplo, ela não nos ensina sobre a sociedade de socorro, sobre o poder do sacerdócio, batismo ou ordenanças do templo. Ela não nos ensina sobre quantas vezes Deus responde às orações ou de que forma o faz. Uma importante lição que a primeira visão de fato nos ensina sobre revelação é que ela não é o mesmo que um manual de instruções. A revelação é mais parecida como um mapa do tesouro. Minha filha desenhou este mapa para mim e explicou que o X marca o local do tesouro e que aqui há montanhas, um oásis, e essas coisinhas no canto inferior esquerdo e no canto superior direito podem ser árvores ou talvez devoradores de almas. A revelação é lenta, irregular e pode exigir um tempo. Nas palavras que ouvi pela primeira vez pela irmã Sharon Eubank, a revelação é um processo. Descobri que quando nos apegamos a ela, encontramos tesouros. Joseph Smith relatou a visão várias vezes durante sua vida a diferentes pessoas e sou muito grata por isso. Muitas vezes, um historiador conta apenas com uma fonte na qual confiar para entender o que aconteceu. Mas Joseph Smith nos deu mais maneiras para entendermos isso. Creio que ele contou a história de modos diferentes em ocasiões diversas, porque eram públicos diferentes e ele desejava enfatizar o que mais importava para cada público, da mesma maneira como narro uma história para meus amigos adultos e de outra maneira para meus filhos, e ainda de outra maneira na aula de doutrina do Evangelho, dependendo de como compreendo as necessidades de cada público. Mas também acho que Joseph Smith contou a história de maneira diferente em diversas ocasiões, porque a própria compreensão dele do ocorrido aumentou aos poucos. Quanto mais experiente ficava e quanto mais hábil se tornava no recebimento e na interpretação de revelação, mais ele entendia o que havia acontecido naquele dia no bosque. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, primeira reunião aconteceu 10 anos depois da primeira visão. Quando se passa um longo tempo entre o recebimento da revelação e o seu resultado, podemos começar a duvidar da nossa interpretação da revelação. Embora seja bom estarmos espiritualmente abertos à possibilidade de termos interpretado algo erroneamente, é também importante lembrarmos que revelação é um processo e requer tempo.
Aprendi ao estudar a história da igreja que nossos líderes têm guiado seu planejamento e suas decisões pelo estudo e também pela fé. Revelação, estudo e fé estão interligados no processo. Pode parecer que o presidente Nelson tenha feito muitas mudanças rápidas ao se tornar nosso profeta, mas, de fato, muitas dessas mudanças já estavam sendo estudadas havia muito tempo, durante muitos anos. A igreja vinha analisando os líderes dessas mudanças e, em casos como o programa dominical de 2 horas e o novo programa de realizações dos jovens, programas piloto já tinham sido feitos para testá-los. Eles estavam se aconselhando e orando sobre todas essas mudanças por muitos anos. A revelação de 1978 para restaurar as bênçãos do templo e do sacerdócio aos membros negros da igreja é, em especial, um exemplo comovente de uma revelação importante que exigiu muito tempo, reflexão e debates internos. Não sei por que exigiu tanto tempo, mas sei que, ao finalmente ser acolhida, os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12, que com ela não concordavam antes, se uniram em sua celebração. Gostaria de compartilhar 2 exemplos de como a revelação é um processo e essencial para a restauração contínua da igreja. Em Farmington, Utah, a Aurélia Spencer Rogers, de 43 anos, notou um problema. Os meninos eram... Você pode ver aqui na gravura. Os meninos eram rudes, arrogantes e, obviamente, não apegados ao evangelho pelo qual seus avós tinham sacrificado sua segurança, conforto e relacionamentos para que fossem preservados. Foi notável que, ao procurar soluções para esse problema, Aurélia percebeu os sussurros de Deus e sua aprovação e estímulo, o que a levou a buscar soluções que têm transformado os santos dos últimos dias de todo o mundo até hoje. Primeiramente, Aurélia Rogers compartilhou suas ideias com Eliza R. Snow, que gostou delas e as descreveu para o presidente da igreja em exercício, John Taylor. Logo, ela recebeu a responsabilidade de reunir as crianças de Farmington e de criar uma organização para elas. Ao relembrar sobre isso, ela escreveu como ela se sentiu ao aceitar esse chamado. E ela disse: enquanto meditava sobre o que fazer pelo bem das crianças, pareceu-me que eu fora arrebatado pelo Espírito, ou pelo menos tivera um sentimento de indescritível felicidade que durou 3 dias e noites. Durante esse período, nada parecia me preocupar ou me irritar. Quando meus pequenos estavam irritados ou o trabalho não dava certo, eu tinha paciência e conseguia controlá-los com bondade enquanto cuidava da casa com facilidade. Porém, aqueles sentimentos jubilosos não eram permanentes. Ao planejar e trabalhar com as crianças, ela começou a sentir-se indigna e deprimida, de tal forma que teve dificuldades em cumprir suas responsabilidades. Eu ia para as minhas reuniões chorando durante o caminho, me sentindo muito humilde, tanto que qualquer coisa que alguém me falasse depois me elogiando não me fazia me sentir bem ou edificada em minha mente. No entanto, ela continuou e encontrou agora o que chamamos de organização da primária. Talvez vocês se perguntem, como eu fiz, por que ela se sentiu deprimida enquanto realizava essa importante tarefa. Agir de acordo com a revelação e estar a serviço do Senhor não deveriam nos fazer sentir imensamente abençoadas? Esses sentimentos negativos não deveriam estar bloqueados? Isso poderia ser verdade se Adão e Eva não tivessem comido daquele fruto especial. Na vida real, não há promessa para a qual nos sintamos inspirados o tempo todo ao agir de acordo com a revelação. A vida neste mundo não é fácil. Ter um corpo físico e trabalhar com outras pessoas não é fácil. Mas essas são 2 das maiores razões pelas quais estamos aqui, para ganhar experiência de habitar um tabernáculo mortal e trabalhar e servir com outras pessoas. Uma de minhas filhas aprendeu recentemente a dirigir. Na autoescola, ela usou um simulador antes de poder dirigir um carro de verdade. O carro de verdade é muito mais difícil de dirigir. O desafio é muito maior. No simulador, se você avançar um sinal de pare, a máquina vai lhe dizer que você cometeu um erro e lhe dar uma segunda chance. Na vida real, se você avançar um farol vermelho, você pode ferir seriamente outra pessoa. Dirigir um carro de verdade é perigoso.
Mas é a única forma de aprender de verdade. Viver em um corpo físico também é perigoso. As pessoas, doenças, nossa própria incompetência podem nos ferir, podem nos matar ou ferir de maneiras piores do que a morte. Porém, há lições que somente nosso corpo pode nos ensinar. Nosso corpo pode também ser fonte de grande alegria. Para mim, isso inclui o que sinto ao me exercitar para tornar os meus músculos mais fortes e ter mais equilíbrio. O prazer físico inclui a experiência de comer, cozinhar, uma grande fonte de prazer para mim, uma arte criativa, satisfatória e um modo de servir ao próximo. Meu corpo também me permite expressar e receber afeição, abraços e beijos de quem amamos. E até abraços de pessoas não tão próximas podem ser maravilhosos. Talvez, como eu, vocês se sintam mais conscientes das alegrias que o corpo proporciona agora que o vírus Covid-19 as roubou temporariamente. Aprendemos tanto com as alegrias físicas quanto com as tristezas. Nossa vida mortal, isso significa também que estamos distantes, estamos separados do Pai Celestial. Podemos receber revelação, mas às vezes ignoramos ou interpretamos de maneira errada. Agir em conformidade com a revelação, como para Aurélia Rogers, não garante felicidade sem obstáculos. Tampouco, fazer isso nos promete que todo o apoio que precisamos aparecerá automaticamente. Ardeth Kapp, presidente-geral das moças na década de 1980, tinha experiência com isso. A irmã Kapp estava bem preparada quando foi chamada para ser presidente. Ela já tinha sido professora, trabalhado no Comitê de Correlação da Juventude e tinha servido da presidência geral das moças. Logo que aceitou esse chamado, ela começou a receber revelação e escreveu em seu diário: "Parece-me que os céus estão se abrindo e pensamentos, orientação e sussurros do Espírito vêm a mim clara e rapidamente." Mesmo naquele início, ela sentiu que a organização precisava de uma declaração estatutária e um sistema de metas baseadas em valores, mas foram precisos 3 anos de esforços concentrados para que o tema e os valores das moças fossem anunciados e mais 5 anos até que o manual Meu Progresso Pessoal, baseado nesses valores, fosse publicado. A cooperação e a execução exigiram tempo, assim como as aprovações necessárias. A irmã Kapp era muito boa em se aconselhar com outros. Ela chamou pessoas capazes para trabalhar com ela e trabalharam juntas. O Elder Bednar ensinou que membros diferentes de conselhos diferentes têm revelações diferentes e precisamos da opinião de cada um para que a visão geral possa se unir como uma. As contribuições de todos os membros do conselho adicionam elementos à inspiração. Isso foi o que ele nos ensinou. As pessoas que participavam do comitê da irmã Kapp falou que ela trazia as pessoas para seu conselho. Essa colaboração eficaz leva tempo. O programa mudou. A irmã Kapp viu que era complicado e os detalhes foram feitos devagares. Precisava de trabalho e tínhamos frustrações. Para o novo progresso pessoal, ela chamou um comitê de homens e mulheres, a maioria casados uns aos outros, e trabalharam juntos por 2 anos. Depois disso, a irmã Kapp foi presidente durante uma época na qual as mulheres não interagiam muito com a primeira presidência, como faziam antigamente, e não serviam em comitês da igreja, como o executivo da família e do sacerdócio, como fazem hoje. O resultado dessa comunicação, dessa falta de comunicação, exigia mais tempo e trabalho, mas o resultado foram programas que nutriram as moças da igreja por mais de 30 anos. Não apenas esses programas eram bons, mas todas as pessoas com quem ela havia contado entendiam bem e podiam ajudar a explicar, implementar e, de outras maneiras, apoiar as novas mudanças. O exemplo da irmã Kapp me motiva, porque mesmo desanimada, ela continuou a aconselhar-se com outras pessoas a exercer fé, jejuar, orar e trabalhar duro. Quando leio sobre as suas experiências, eu sinto o Espírito testemunhar que ela agiu com base na revelação e que Deus magnificou seus
consideráveis talentos nativos por meio da colaboração de outras pessoas. Se não continuarmos a seguir a orientação do Senhor, principalmente quando encontrarmos dificuldades ou frustrações, poderemos ignorar soluções inspiradas e deixar de resolver problemas. Nós e outros talvez não aprenderemos o que o Senhor nos convida a aprender. Agora, quero mudar, passar das revelações que outros recebem para falar das nossas, principalmente sobre como nossas próprias revelações podem nos tornar melhores em ajudar os outros. Tenho perto de mim mesmo uma frase que me lembra que uma boa reflexão e um bom trabalho requerem tempo e estudo cuidadoso. Essa frase é da filósofa francesa Simone Weil, que refletiu muito sobre o certo e o errado e que passou por grandes sacrifícios pessoais para viver da maneira que ela considerava moralmente correta. Weil ensinou: todas as traduções erradas, todos os absurdos dos problemas de geometria, todo o estilo desajeitado e toda a correlação errada de ideias, todas essas coisas devem-se ao fato de que o pensamento se apropriou de uma ideia apressadamente e, por ser assim prematuramente encapsulada, não está aberta à verdade. Para nos fazer sentir menos vulneráveis, nós humanos gostamos de definir as coisas. Em geral, abraçamos uma definição muito rapidamente porque, de posse da definição, nos sentimos reconfortados e seguros. Como sugere Will, o problema da pressa é que ela pode nos levar à conclusão errada. Creio que a descoberta apressada de uma definição falsa e o apego firme a ela são as coisas que nos levam a alguns de nossos maiores pecados humanos, tais como a intolerância que ergue sua repugnante face em cada nação e em todos os partidos políticos ao alimentar a incompreensão das intenções e os ataques de retaliação. A pressa exagerada pode também nos levar a ensinar um princípio falso em uma lição, ou na mídia social, de modo a ser injusto com os outros. Por outro lado, nem tudo requer muito tempo. O perfeccionismo pode nos impedir de conseguir realizar qualquer coisa. Prestar um simples testemunho, estudar as Escrituras com outra pessoa, ministrar ao próximo. Estas coisas podem ser partes de um processo, não um fim perfeito no final. Essas coisas podem ser imperfeitas. As orações podem ser imperfeitas. Nós podemos ser imperfeitos. De fato, não temos nesta vida, estamos tentando melhorar, mas não podemos, mas vamos cometer erros. Não somos perfeitos em receber revelação tampouco, pois é um processo. Quando a perfeição ameaça impedir o progresso, meu marido cita essas sábias palavras atribuídas a Voltaire: o perfeito é o inimigo do bom. O que ele quer dizer com isso é de que o perfeccionismo pode nos paralisar e nos prevenir de fazer as coisas boas que simplesmente podem resultar de tentarmos. Reconheço como pode ser doloroso não nos sentirmos aptos nesse processo de entender revelação. Há almas valorosas entre nós que obedecem e buscam, que fazem tudo certo, tentam fazer tudo certo, mas que não desfrutam esse dom. Essa situação pode causar medo e isolamento. Essas pessoas podem sentir-se indignas, embora não sejam, e isoladas de Deus e de outros membros da igreja. Lamento que até mesmo a Madre Teresa, um exemplo devoto e extraordinário de serviço e de sabedoria espiritual, sentisse por longos períodos que Deus estava distante. Em uma ocasião, ela pediu a alguém de confiança que orasse por ela, para que ela pudesse fazer a obra de Deus, embora não conseguisse ouvi-lo. E ela disse: o silêncio e o vazio são tão grandes que olho e não vejo. Escuto, mas não ouço. Quero que você ore por mim, para que eu permita que Ele faça a vontade dEle. Então, o que fazer quando sentimos que não recebemos respostas para nossas orações? Algumas pessoas que admiro profundamente estão nesse grupo e tenho aprendido algo ao observá-las trabalhando. Primeiro, eles reconhecem que alguns de nós têm mais facilidade em receber e entender revelação do que outros. Outros presentes, dons, são mais naturais para eles e eles usam para servir aos outros. Em seguida, eles reconhecem toda a bondade que advém da participação, toda a bondade que vem de participar da igreja.
Eles veem as lindas vidas e os relacionamentos que promove. Eles confiam em sua bondade. Continuam a servir, orar, jejuar e ler suas escrituras, mesmo quando não têm fortes sentimentos espirituais. E, por fim, são humildes. Reconhecem os momentos em que sentiram a influência do poder divino, ainda que pequena. Em vez de reclamar por não terem mais, apreciam o que já têm. Quero também adicionar uma observação de esperança aqui. Quando serviram em suas respectivas presidências gerais da Sociedade de Socorro, Sherry Du e a Julie Beck ensinaram que a revelação é uma habilidade que podemos desenvolver e acredito que isso é verdade. Tenho observado um bom amigo que pensa não possuir o dom da revelação pessoal, mas que serve generosamente de qualquer forma. Vejo que pensamentos lhe chegam cada vez mais para que haja de certa maneira. Ele aprendeu a confiar nesses pensamentos, mesmo quando não tem certeza de que sejam revelações pessoais. Ele age com fé e, como resultado, aproxima-se de Deus. Sua vida e a de muitos outros têm sido engrandecidas por seu desejo de tentar. Outra amiga escreveu a mim: "Não vivencio revelações como sentimentos de consolo ou certeza, e é raro que sejam discernimentos ou respostas que me vêm à mente. Entretanto, já tive intensas experiências ao conhecer algumas pessoas e receber forte impressão em meu coração de que era responsável por oferecer-lhes amor, carinho e amizade. Tais momentos são poderosos e as impressões são persistentes. Acabei por reconhecê-las como revelação." Essas trajetórias que acabei de descrever não são minhas. Um dos grandes tesouros da minha vida é o dom espiritual da revelação pessoal. Mesmo assim, esse dom falha e oscila. Em certas semanas, recebo inspiração durante minhas orações para lembrar-me e agir. Em outras, isso não acontece. Às vezes, recebo menos porque faço perguntas vagas ou porque não ouço. Outras vezes, não pergunto adequadamente ou não ouço, mas recebo orientação assim mesmo. E há ainda períodos em que Deus deseja que eu resolva as coisas por mim mesma. Em todos esses estágios, sei que quando falho, posso me arrepender e que Deus vai perdoar e também compensar outros pelos meus erros. Confio também que Deus é o arquiteto do produto final. Como meu amigo Doral Holst diz, estas são apenas batalhas. Deus já venceu a guerra. Em virtude de nossa participação na Sociedade de Socorro, somos chamadas a instruir, inspirar e curar. Como seria possível Deus não desejar comunicar-se conosco se Ele precisa que façamos esta obra? Nem todos temos as habilidades de compreender facilmente a revelação, mas creio que mesmo os que lutam para obter revelação pessoal podem se aproximar mais de Deus no processo de executar um bom trabalho. Vamos agora falar um pouco sobre a relação entre revelação e a coligação de Israel. O presidente Nelson vem incentivando os jovens e a nós a participar da coligação de Israel. Para mim, a coligação de Israel significa uma bênção para todo o mundo e também para os membros da igreja e membros em potencial. As irmãs, nos primórdios da Sociedade de Socorro, acreditavam que Joseph Smith, quando, em nome de Deus, abriu as portas para as mulheres, tornou possível coisas como a Convenção de Seneca Falls, que foi a primeira convenção de direitos das mulheres nos Estados Unidos. Elas acreditavam que, ao abrir as portas e prometer que esta sociedade se regozijará e conhecimento e inteligência fluirão a partir de então, este é o início de melhores dias. As condições melhorariam para as mulheres em todo o mundo, não só para elas. Quando ouvi dizer pela primeira vez no que elas acreditavam, achei pitoresco e meigo, mas ao amadurecer mais, vim a concordar com elas. De forma similar, creio que quanto mais santos nos tornarmos, mais poderemos abençoar as pessoas de fora da igreja, bem como os membros. E podemos estar abertas para as boas coisas que as pessoas de fora da igreja têm para nos ensinar. Passagens escritas pelo profeta Nefi no livro de Mórmon têm me ajudado a ter uma melhor visão do significado da coligação. Nefi descreve a época da coligação a partir das
perspectiva dos mortais. Ele diz, e ele reúne seus filhos dos 4 cantos da terra, e ele conta suas ovelhas, e elas conhecem-no. E haverá um rebanho e um pastor, e alimentará suas ovelhas, e nele serão apacentadas. Amo a imagem de todos nós, de todas as partes da terra, reunidos em uma pastagem, sob os olhares do único pastor perfeito e amoroso. Existe um local de pastagem que amo e que visito todo verão. Cavalos e vacas pastam lá. O céu, as montanhas, o prado, as árvores e os regatos são belos. O ar é límpido. Os animais têm tudo o que necessitam e estão seguros ali. Ter todos nós em um lugar seguro e belo onde somos conhecidos, vistos e cuidados. Eu quero estar nesse lugar e quero ajudar outras pessoas a encontrá-lo também. A revelação é fundamental para a coligação de Israel. Procurar fazer a vontade de Deus, tanto pelo que vem por meio de nossos líderes, quanto a nós individualmente, é a maneira pela qual podemos encontrar pastagens e ajudar outras pessoas a fazê-lo também. Construir pontes com pessoas de outros países, além daquele onde nasci, especialmente, mas não exclusivamente, quando fui missionária na Rússia, tem sido uma das experiências mais significativas da minha vida. Observar o amor de Deus, por meio do Espírito Santo, transcender as barreiras linguísticas e culturais, enche-me de esperança. Esse milagre me faz pensar que cada coisa boa é possível. Fortalece a minha fé nas palavras de Nefe, que vem alguns versículos à frente dos que já li, nos quais ele antevê que para os que se arrependem, todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no Santo de Israel. Anseio por ver todos nós vivendo em segurança no Santo de Israel. E essa promessa me motiva a buscar revelação para poder contribuir com o processo e ajudar mais de nós a encontrar as pastagens de Jesus. De alguma forma, a maneira como a história é contada nos leva a entender errado o funcionamento da revelação. Houve um longo período na história americana em que pensávamos que o que era útil era nos dar pessoas para venerar. Aprendemos a contar histórias que continham somente o que era admirável. Isso afetava a maneira como contávamos a história da igreja também. Nós a tornávamos mais organizada e fazíamos as pessoas mais simples e fáceis de se entender, o que não era real. Os próprios registros nem sempre são organizados. Nós, do Departamento de História da Igreja, estamos tentando narrar as histórias de pessoas reais, com todas as suas complexidades, e a reconhecer momentos em que nem tudo era perfeito. Ao fazer isso, estamos construindo uma compreensão mais completa dos acontecimentos passados. Algumas pessoas gostam dessa mudança. Para outros, isso cria desafios dolorosos. Apesar da dor dessa transição, creio que é o que se deve fazer. Pouquíssimas horas depois que a igreja foi organizada, Deus nos mandou manter registros. Eis aqui, Deus não disse aos líderes da igreja para registrar somente os bons momentos ou as ações dos membros que eram 100% corretas. Uma vez que somos humanos, tal registro histórico seria um registro muito curto. Como em todos os mandamentos de Deus, manter e eu vejo o amor do Salvador nas pessoas. Eu vejo as pessoas que amam a Deus, as pessoas que estão ajudando. A história da igreja coloca histórias reais em meu coração. A história da minha tataravó, cujo marido a abandonou várias vezes e depois definitivamente, mas que criou os filhos, atravessou as planícies e serviu como presidente do Conselho Feminino de Saúde de Utah, no qual ela compartilhou uma receita de remédios que ela recebeu em uma visão. A história da igreja inclui a história de um descendente dela, meu pai, que fez boas e más escolhas.
Apesar de fazer más escolhas continuamente quando as coisas estavam ruins, parte dele continuava a tentar fazer boas escolhas. Ele me fazia telefonemas estranhos 1 ou 2 vezes por ano. Seus privilégios do sacerdócio do templo lhe foram restaurados pouco antes de sua morte. A chama da minha própria coragem se fortalece quando penso na coragem que ele precisou reunir para essas reintegrações e para fazer os telefonemas para a filha que ele tinha abandonado quando tinha apenas 6 semanas de vida. Apesar de todos os erros que cometeu, sinto que devo honrá-lo pelas coisas boas que ele fez. As coisas difíceis. A história dele não é tão bonita, mas além de me alertar, também me inspira. Adotar a visão da revelação como um processo requer paciência e esperança. Por definição, esperança é algo que temos apesar das experiências passadas negativas ou das evidências que indicam o contrário. A esperança é algo que decidimos ter, que escolhemos. Quando os problemas do mundo nos agridem de forma forte, aguda, podemos gastar toda a nossa energia na raiva e na crítica, ou podemos estudar, orar a respeito e decidir esperar pela solução que virá. A crítica é vátil, o seu papel é vital para o bom raciocínio, a crítica, mas creio que devemos equilibrá-la com esperança e com ação positiva. Mantenhamos essa esperança à nossa frente para iluminar o caminho para nós e para os outros. Essa imagem tem sido significativa para mim há muito tempo. Quando eu estava no centro de treinamento missionário, minha amiga Laura recortou-a de um catálogo, colocou-a em uma placa de isopor e a enviou para mim. Eu a levava para todo lado. 1 ou 2 anos depois de minha missão, minha amiga Emily achou uma versão maior e pediu a seu marido, que é artista, para emoldurá-la para mim, como presente de Natal. Ela está exposta em minha casa desde essa época. Observem quantas coisas estão atadas a ela para que não caiam. Uma delas é um bebê. Outra é uma corda. Outra é um instrumento musical. Essa vela talvez é a razão pela qual ela pode voar. Imaginem-se como se fossem essa mulher. O que está atado ao seu corpo? Ao meu estão atados 3 filhas e um marido, mas eles também me ajudam. Por isso, talvez, estamos todos atados com cordas uns aos outros. Levo sempre comigo uma caneta e papel, livros, um pote de sopa, uma salada, uma colher de jardinagem, o bebê de alguém, porque gosto de ajudar jovens mães, uma lista de pessoas para orar, um aspirador de pó, uma pasta de escrever meio preenchida, a receita de panquecas suecas. Para você, o que seria a chama que você segura? Para mim, essa vela é a esperança e todas as coisas que compõem essa esperança. O Evangelho de Jesus Cristo, restaurado por Joseph Smith, entrelaçado com a instituição da Igreja por cada profeta desde então. Experiências das mulheres da Igreja nos últimos 200 anos. Meus antepassados, meus amigos e vocês. O fogo é contagioso e as chamas dos outros mantêm a minha chama acesa. Podemos fazer um bem substancial no mundo, não porque seja simples, mas porque somos fortes o bastante para fazer coisas difíceis. O céu está esperando para nos ajudar, para nos fazer mais fortes. Ele precisa que sigamos as respostas para as perguntas que Ele espera que façamos. Irmãs, Ele precisa que façamos, que hajamos de acordo com a resposta às perguntas que Ele espera que façamos. Irmãs, vocês são dotadas do poder divino. Vamos iluminar, vamos exercer esse poder para iluminar o mundo com o amor de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.